Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal. É uma alegria poder preparar um novo conteúdo, sempre pensando em te ajudar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre características do sono do bebê. Por que isso? Porque pesquisas já comprovaram que o sono é uma habilidade aprendida e algumas características no sono do bebê a gente precisa entender para que a gente não prejudique esse processo de adormecer do bebê, para que a gente não crie hábitos que vá atrapalhar as nossas noites, vai fazer com que o bebê tenha dificuldade para dormir. Então esse vídeo vai ser muito útil para você. Espero que você compartilhe com outras mães, compartilhe com outras famílias, para que possamos realmente espalhar a solução. O objetivo desse canal é esse, é tranquilizar os corações, é sempre poder preparar um conteúdo para tornar os seus dias melhores, para que você tenha uma estratégia para sair do sufoco, para que você saiba como resolver um problema. Porque é isso, nós queremos mostrar conteúdos que te ajudem realmente. Então, se você quer fazer parte aqui da nossa família, se inscreva aqui nesse canal, você será muito bem-vindo. Todos que estão aqui são extremamente especiais e nós queremos interagir com vocês. Então, deixa nos comentários como que está sendo a sua rotina, as suas dúvidas, que é um prazer para mim poder estar respondendo cada pergunta. E deixa o seu like, porque o seu like ajuda muito aqui o nosso canal. E se você quer saber tudo que nós estamos preparando, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque nós estamos chegando aí com vários projetos maravilhosos, sempre pensando em promover saúde e bem-estar e te ajudar, para que você, através de estratégias eficazes, você possa realmente desfrutar do seu melhor momento em todo o tempo. Características do sono do bebê. O sono do adulto, ele tem 5 fases e já o sono do bebê tem 2 fases. Esse entendimento todos nós precisamos ter, principalmente quem está com um bebezinho pequeno. Por quê? Porque o sono do bebê tem a fase de sono agitada, onde o bebê se mexe, o bebê faz barulho, o bebê às vezes chora, o bebê geme, resmunga, é um período de sono agitado. Essa fase vai entre 50 minutos, 60 minutos. Depois dessa fase, vem a fase de sono tranquilo, onde o bebê entra no sono profundo. Aonde que começa a acontecer as dificuldades? Quando o bebê está nessa fase do sono agitado, se nós pegarmos o bebê no colo, ou se você chegar perto do bebê, você sacudir o bebê, fazer algum barulho, ficar ninando o bebê, ali, sem querer, nós pais estamos instaurando um comportamento no bebê. Por quê? Os bebês, eles são muito sensíveis e eles são altamente perceptíveis e eles são estimuláveis e eles captam tudo pelos 5 sentidos. Então, quando o bebezinho ele tá nessa fase do sono agitado e por algum motivo a gente pensa que o bebê tá tendo algum desconforto, o bebê não tá legal, a gente chega perto do bebê e a gente pega o bebê ou acende a luz, faz alguma coisa que estimule algum desses sentidos, o que vai acontecer? Aí que mora o perigo, porque você vai criar um hábito nessa criança, porque o cérebro dessa criança é um cérebro que está em desenvolvimento. Então, tudo que você fizer repetidas vezes vai criar um hábito. Então, se você quer que o seu bebê tenha uma noite tranquila, você precisa condicionar o comportamento do bebê. Então, por isso que a gente sempre fala, e vocês podem até ouvir em outros vídeos falando que o bebê, para ele ter uma noite de sono tranquila, os pais precisam criar uma rotina. Você precisa criar a rotina do sono. E nós precisamos também ter o seguinte cuidado. O bebê está nessa fase do sono agitado. Você vai olhar para o bebê, ver o que está acontecendo, porque só depois de 15, 20 dias que a mãe vai saber identificar qual é o som que o bebê faz
todos os dias, normalmente, e qual é um som diferente, uma situação diferente que realmente você tem que pegar aquele bebê que pode estar acontecendo algum desconforto, então você tem que posicionar aquele bebê. Mas enquanto você está nesse período que você está assim, insegura, você não sabe o que está acontecendo com o seu bebê, então quando o bebê estiver nessa fase do sono agitado, a gente tem que olhar o bebê, ver se está tudo legal e a gente evitar fazer barulho próximo ao bebê, evitar ficar falando alto, evitar ficar ninando o bebê, acender a luz, porque se você fizer isso a primeira vez, você não vai deixar o bebê entrar, porque os ciclos se repetem. Então a criança vai ter o sono agitado, depois vai para esse sono profundo e assim vai sempre alternando esse ciclo do sono do bebê. Então o que você precisa fazer? Observou, o bebê tá nesse sono agitado, você fica só olhando, espera, porque ele precisa aprender ele mesmo se autorregular. Então ele vai chorar, vai resmungar, vai fazer um monte de barulho, vai fazer um monte de movimento e depois ele vai entrar num outro ciclo. Ah, mas se você, nesse momento, você ofereceu uma chupeta, ali o bebê já ganhou um estímulo oral. Então ele vai ter a necessidade de ter sempre um estímulo oral para poder dormir. Ele não vai conseguir ter esse aprendizado dele mesmo se autorregular para voltar a dormir. Ou se você pegar o bebê e sempre ficar com o bebê no colo até ele adormecer e depois você coloca no berço, vai acontecer a mesma coisa. Ele precisa do balancinho para poder se acalmar. E outra coisa também que os pais ficam muito aflitos. Ah, que o bebê ele está trocando o dia pela noite. Isso é normal. Até 3, 4 meses, o bebê não tem essa diferenciação de dia e de noite, porque isso é um padrão de maturidade do bebê. O que nós temos que fazer? Durante o dia, você precisa deixar a sua casa assim aberta, evitar ficar tudo com a cortina, porque ali fica um ambiente escuro. Você precisa ter a claridade do dia. Então, se você escuta rádio, se você está assistindo televisão, tudo no volume normal, as pessoas conversando, assim, a vida normal. Para esse cérebro em desenvolvimento do bebê, já está começando a aprender para poder fazer essa diferenciação. Quando for à noite, então você vai colocar a luz baixa, vai apagar algumas luzes, vai ficar com som baixinho, porque você está ali treinando o comportamento do bebê. Então isso é primordial que a gente faça todos os dias, já nos primeiros dias. E aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando sobre a rotina do sono. Então assim, você precisa seguir a rotina do sono. E outra coisa, assim, as mães querem que os bebês pequenos durmam a noite inteira. Nós precisamos, nos primeiros meses, amamentar o bebê na madrugada, porque então o bebê pode ter uma diminuição no peso. Esse bebê pode começar a perder peso. Então, o bebê precisa mamar na madrugada. E a mãe que não amamentar na madrugada, ela vai ter uma diminuição nessa produção do leite dela. Então, ela precisa amamentar na madrugada. Aí, qual é o grande segredo? Você, quando estiver amamentando de madrugada, então você vai amamentar com uma luz baixa. Você não vai ficar naquela claridade. Então, fica numa luz fraquinha, evita ficar conversando com o bebê, evita ficar fazendo barulho, ficar balançando o bebê, fica quietinha amamentando, depois você pega, coloca o bebê para rotar. Se você fizer desse jeito, você vai ter um bebê que com facilidade ele vai conseguir voltar a adormecer novamente. Mas se aquele bebê for estimulado de alguma forma, aí vai ser mais difícil. Aí aquele bebê já criou um hábito de voltar a dormir só se você fizer determinada coisa que você faz sempre. Ou balança o bebê, ou fica andando pela casa com o bebê no colo. O que você fizer uma vez, ali você já vai estar acostumando o bebê àquilo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está fazendo. Às vezes a gente faz sem perceber. E às vezes a gente fala assim,
meu bebê só gosta disso, mas é porque ele aprendeu, porque você fez e ali ele começou a ter a necessidade, ter a dependência daquele estímulo, porque como eu falei, os bebês, eles são muito perceptíveis e eles têm necessidade de estímulos. Então, se você fez uma coisa de uma forma, ele vai começar a ter necessidade que você faça aquilo para que ele possa se acalmar e voltar a adormecer. Então, se você entender que tem esse ciclo do sono, você vai ficar mais tranquila, porque o bebê, a gente não tem um bebê assim, a gente imagina que a gente vai ter um bebê tranquilo, que a gente vai colocar o bebê na cama, vai ficar igual um boneco ali, ai, um sono maravilhoso. Só que não, eles fazem muitos barulhos, às vezes faz estalos com a boca, faz treme, então às vezes a gente fica nervosa. Então você sabendo que existe essa fase do sono, que esse é um comportamento normal, é um comportamento esperado pelo bebê nesse período, então assim, fica tranquilo que eles estão fazendo, entendeu? E outra coisa, eles precisam ter essa fase do sono profundo para poder fixar todo o aprendizado que eles tiveram durante o dia, tudo que foi feito durante o dia, então nessa fase do sono profundo vai ficar ali registrado na memória deles, eles precisam. E eles precisam também, o bebê que tem essa dificuldade, que dorme um pouquinho, acorda, dorme um pouquinho, acorda, esse bebê que não está fazendo todas as fases do sono, ele pode ter dificuldade para poder liberar o hormônio do crescimento, porque o hormônio do crescimento ele é liberado à noite, liberado no sono profundo. Então, assim, para a saúde do bebê é fundamental que esse bebê tenha noites tranquilas, que esse bebê realmente durma de forma assim adequada, que ele durma suficiente. E você só vai acordar o bebê nos horários direitinho para mamar. Então, viu? Porque ele não pode ficar muito tempo sem mamar. Então, você vai ver o horário direitinho e vai pegar o bebê para colocar para mamar. Então, no silêncio, no escurinho, depois colocando o bebê para rotar, esse bebê vai adormecer de forma tranquila. Então, assim, é um aprendizado. Então, nós precisamos ir ensinando o bebê qual é o horário, então tentar sempre o mesmo horário você faz todos os dias para colocar o bebê para dormir, porque se você cada dia fizer no horário, vai ficar difícil para o cérebro pegar, porque o cérebro aprende pela repetição das ações que vão virar um padrão, que vai virar um hábito. Então você precisa fazer aquilo sempre da mesma forma, ter sempre aquela atitude para o bebê ser condicionado àquele comportamento que você quer. Assim você vai ter um bebê tranquilo, vai ser fácil para você cuidar e toda a família vai ter assim uma noite de paz, uma noite tranquila. Então observe o comportamento do seu bebê, respira, espera passar essa fase do sono agitado, que ele vai adormecer depois profundamente, vai ter um soninho mais tranquilo e você vai ficar relaxado. Então, assim, evita ficar estimulando o bebê nesses períodos que ele está querendo adormecer, está lutando contra o sono, eles choram, eles ficam inquietos, então assim, deixa ele quietinho que ele vai aprender. Então, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês observem e que tenham uma rotina do sono para poder ter um bebê tranquilo em casa, hein? Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.